Gravando, então. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos seguindo a leitura de Gênesis, né? E nesse caso, agora focando na história de Abraão. A sequência nesse momento aqui vai ser Gênesis 16 ao 20. Naquilo que der tempo, a gente vai entrando em detalhes. Não é pouca coisa. Tem conexões com outras partes na Bíblia, promessas. Quando a gente fala de promessas, nós temos promessas para um curto prazo de tempo, promessas para aquele longo prazo, ou seja, quando nós estamos falando de promessa de salvação, promessa de Messias, enfim, tem muita coisa mesmo, tá? Então, vou procurar me ater ao tempo e caso haja, e deixar para as dúvidas aquilo enfim, que a gente acaba passando aqui, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos lá. Então, assim, ainda seguindo, né? Quis deixar alguns destaques para vocês e breves resumos para cada capítulo. Então, isso já ficou bem na capa, tá? Abraão, nele fica claro uma das alianças, né? Então, como em outras reuniões nós já deixamos claro, né? Principalmente a Adriana deixava muito claro, por meio de Abraão, Deus ele quis iniciar uma linhagem, né? Uma linhagem que a gente diga preparada para que o Messias viesse, né? Para que o Filho de Deus viesse. E quando a gente fala dessa linhagem, não significa que todos os filhos de Abraão seriam, não. Ele deixa muito claro isso conforme vocês vão ver, tá? Então, e o legal é que entre todos esses capítulos, né, dentro dessa questão de aliança, nós vemos aqui promessas, fé, justiça e misericórdia. Nós vamos ver todos esses sinais. E nós vamos ver aqui vacilo e não vacilo, né? Então, no 16, nós temos um foco ali principal no nascimento de Ismael, tá? Então, tem ali umas questões ali de vacilo na fé e etc. Nós temos aqui a aliança da circuncisão. Então, aqui Deus está deixando muito claro uma questão de vínculo da promessa por meio de uma linhagem genética, tá? Nós temos aqui a promessa do filho, um filho geneticamente vinculado aos dois, né, ao casal. Então, no 18, a promessa de Isaac e a intercessão por Sodoma. E ali é interessante isso, porque vai ter um outro vínculo para o futuro que vocês vão entender. No 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. No 20, Abraão e Abimeleque. Tá? Então, vamos lá. Gênesis 16, o nascimento de Ismael. Como já foi dado uma palhinha no anterior, né? Deus já havia prometido para Abraão, pelo menos 2 vezes, que eles teriam filhos, né? Que ele teria filho, um filho da promessa e etc. Porém, Sara, ela oferta uma serva, né? Muito provavelmente ali foi do período que eles passaram pelo Egito, que ela chegou a ser esposa ali de Faraó por um breve momento, né? O famoso vacilão do Abraão omitiu, né, o fato deles serem casados, com a informação de que ele era irmão de Sarai, né? Com o detalhe de que ele não mentiu, porém omitiu, né? Então ele simplesmente omitiu o fato dos dois serem casados. Enfim, isso sempre tem consequências. E a gente vai falar aqui de consequências mais para frente. E aí o ponto foi, eles quiseram dar um jeitinho na promessa de Deus, tá? E isso é algo importante para a gente sinalizar aqui. Deus te promete as coisas. Não queira fazer o seu jeitinho. Faça o jeito dele. A gente tem a palavra, tem as promessas,
nós temos ali toda uma indicação, principalmente quando a gente está falando da palavra, para entender quais são os meios que Deus normalmente utiliza e o que a gente pode fazer no meio dessas situações. Então, o jeitinho, ele é muito complicado, tá? Deus, ele não é a favor do jeitinho. Pecados e problemas podem ocorrer dado isso, mas Deus, ele também é mestre em fazer, digamos assim, algumas consequências se tornarem bênção. Mas vocês vão ver que muitas dessas consequências, depois, a primeira geração, por exemplo, pode sair de determinada maneira abençoada, mas às vezes vão ter problemas geracionais para frente, né? E um deles é esse aqui, o nascimento de Ismael. Então, Sara cede Agar, Abraão tem um filho com Agar. Então, por exemplo, fizeram a pergunta na reunião anterior, perguntando se Abraão poderia ser estéril, né? E no momento que Abraão, quando ele tem a relação sexual com Agar, os dois têm filho, naturalmente, então entende-se que Sarai que era estéril, né? Bom, a Agar teve o filho, as duas, Sarai e Agar, elas têm seus desentendimentos, né? Porque é aquela coisa da imaturidade, né? Sarai teve o filho, aí o filho é para ser Sarai não, desculpa, perdão agora. Agar teve o filho, como Agar amamenta, né? No caso ali, então naturalmente os primeiros anos ali acabam ficando com os primeiros momentos, né? Primeiro ano ali, talvez segundo ano acabar ficando com Agar, o que seria normal. E aí, só que esse período gera estranhamento entre as duas, né? E dá a entender ali, né, que a Agar acabava meio que provocando Sarai. E, enfim, Sarai não aguenta a pressão, né? E aí queria mandar a Agar embora, mas não foi ainda nesse momento que ela mandou. Agar começou a não aguentar a pressão, e aí Agar ela pega o filho e foge pro deserto, né? Mas ainda nessa parte, né? Então Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Ismael é um cara importante aqui na história, tá? Vocês vão ver que é o tipo de consequência que não fica apenas na geração. E Deus não desampara também Ismael, tá? Então, mesmo ele sendo um filho que não faz parte da promessa, Deus, ele cuida dele, tá? Esse aqui, na verdade, é aquele, né? Fica de aviso para nós, devemos tomar cuidado não só com o jeitinho, mas ok, já que você fez o problema, já que você tentou fazer o seu jeitinho e ele fez consequências, como é que você vai lidar com essas consequências? Isso aqui é muito sério. A gente falando aqui de Ismael, né? O significado do nome de Ismael, em resumo, pode ser Deus ouve, tá? Então, Agar, ela compreendeu, né, que é aquela coisa, né, as mulheres, mulher, homem, né, a gente, não é à toa que a gente casa, tudo mais, quer ter filhos, etc, né, e Deus ouviu o sofrimento de Agar, ela queria ter filho também, né, natural. Você imagina que uma pessoa que é servo, escravo, ela simplesmente não é mais dona de si. Então, as pessoas eram tratadas, e é tratadas assim, quando a gente está falando em idade humana, de humanidade, até pouco tempo atrás, como objeto. As pessoas simplesmente eram o que elas produzem e não o que elas são, de fato, né? Até hoje há um pouco de confusão sobre isso, tá? E o que acontece ali Agar não tinha vez, né? E não tinha, ela tem seus desejos, mas tinha que reprimir. E nesse sentido, Deus, ele ouve o clamor dela, tanto na questão dela ter o filho, quanto quando ela vai para o deserto. E o anjo simplesmente garante que Deus ia cuidar dele, de Ismael, ia cuidar deles, né? E ele
ele faz aparecer um poço para eles, dando água para eles, né? Nós temos aqui, então, ele promete também, através de Ismael, que teria uma grande nação, seria o pai de uma grande nação, e ele foi, digamos assim, o patriarca de duas nações, tá? A gente vai ver mais para frente ali. Nós temos ali, inclusive, essas duas nações, elas geram, em pouco tempo, elas vão ter determinados conflitos, tá? Com o povo de Israel. Posso fazer um comentário? Pode sim. Eu acho interessante que Deus, ele deu para a gente o livre-arbítrio, né? A gente sabe disso, todos nós podemos ter as nossas escolhas e seguir o caminho que a gente quer. Por isso que nós vemos tantos erros e tantas falhas nas histórias bíblicas, né? E Deus, ele poderia dar um jeitinho em muitas situações. Por exemplo, nessa situação, ele poderia fazer com que Agar não engravidasse. Ela Correto. poderia não engravidar. Só que Deus, ele permite que a gente sofra a consequência das nossas atitudes. Isso aí. Ainda quando nós fazemos algo dando o nosso jeito e atropelando todos os planos dele, mas ainda assim ele fala, mas você não escolheu fazer isso aí? Então agora vai ter que sofrer a consequência. E a consequência nesse caso é uma consequência séria, porque nós vemos a consequência dessa atitude até os dias de hoje. Era justamente a questão dos povos árabes. Exatamente. Era só esse parênteses. Exato. Ismael, ele teve 12 filhos, dos filhos dele acabaram, enfim, nós tivemos aqui diversas descendências árabes, né? E Deus não se apartou. E é interessante que, assim, dessas diversas descendências árabes, né? Hoje, quando nós vamos olhar os povos árabes, nós temos, em sua maioria, eles são monoteístas. Porque, por exemplo, né, quando a gente vai falar o Irã não é árabe, o Irã é persa, em sua maioria, como povo, né? Mas eles têm uma maioria monoteísta. Quando você vai falar, por exemplo, do Líbano, onde você tem também árabes no Líbano, o Líbano você tem ali praticamente uma divisão entre muçulmanos e cristãos. Então, quando você vai falar nisso, você vai dizer que são monoteístas. Então, é um outro ponto interessante também. Quando você vai olhar a maioria dos povos árabes descendentes de Sem, descendentes de Abraão, se mantiveram monoteístas. As 3 maiores religiões do mundo hoje, elas vieram de Abraão. Exatamente. Que é o Islã, o cristianismo, o catolicismo e o O cristianismo judaísmo, e o judaísmo. isso, O, o Islã, o judaísmo e o cristianismo. isso aí. As 3 maiores religiões vieram de Abraão. E em alguma medida, as três, em alguma medida, têm vínculo no sentido de texto também, né? Então, o Islã, ele acredita em parte do Antigo Testamento, e tem coisas do Antigo Testamento que eles não abraçam, e no Novo Testamento, o Islã, eles consideram parte, outras não. Algumas eles consideram que é mentira, etc. Por exemplo, o próprio sacrifício de Cristo, eles identificam que não seria Jesus na cruz, né? E assim vai. Enfim. E aí, o resto a gente já até imagina. Então, assim, Ismael, ele gerou os povos árabes. Ele teve 12 filhos, cresceram em abundância, mas é aquela, assim, as consequências que a gente acabou de falar, né?
Nós temos povos árabes que se mantiveram aliados de Israel durante alguns momentos, outros tiveram conflitos. O Líbano, por exemplo, é um povo que, em sua maioria, maior parte do tempo, o Líbano comercializou muito tempo com Israel e teve momentos de apoio, inclusive, né? Então, assim, não é falar que todo o povo árabe é inimigo de Israel, coisa do tipo. Não, não. Eles, inclusive, eles entendem a sua parentela, eles se entendem como parentes, inclusive, até hoje. Isso é muito, assim, eu vejo isso como de maneira muito legal, tá? Com tudo, com toda, com todos os problemas que as famílias têm, né? Eu acho interessante essa visão, né? Então, eles não negam suas raízes. Então, assim, né, o nome é inspirador. Não determina o destino. Para quem se chama Ismael hoje, o nome é um lembrete de que Deus ouve o clamor das pessoas, especialmente em momentos de aflição. O nome tem significado e propósito na história bíblica, mas não determina a vida de cada pessoa. Gente, antigamente os nomes eram vistos com muito mais importância do que são hoje. Em sua maioria, as pessoas simplesmente quando falam nome, principalmente querem assim, ai, soa bonito, soa legal. Tá, você esqueceu que esse nome vai carregar essa pessoa a vida toda. Ela vai ser chamada por isso. Se for um nome, tem gente que, por exemplo, poxa, tem gente que coloca o nome das pessoas de cor. Tem gente que coloca o nome da pessoa de sentimento. Até de objeto. Então, assim, tem gente que não se liga, por exemplo, que um nome pode gerar apelidos, tá? Mas, sobretudo, os nomes eles carregam significado. E a palavra fala que a boca tem poder. As nossas palavras têm poder. Então, toda vez que você fala o seu nome, carrega o significado e carrega essa marca para você, tá? Então, atenção. Gênesis 17. Ai, meu Deus, eu tenho que correr. Aliança, a aliança da circuncisão. Aqui nesse momento, né, Deus conversa com Abraão. Abraão já tinha 99 anos. Ele reafirma a aliança. Reafirma toda a questão de que ele vai ter um filho, a Sara vai dar luz, etc. E aqui ele já está preparando toda esse caminho da genética que a gente está falando, do qual viria o Filho de Deus. Então, aqui é um ponto muito importante, né? Porque, poxa, vamos lá. Por quê? Por quê? Deus vai lá e fala assim: eu quero que você se corte. Eu quero que você não só se corte, eu quero que você arranque uma parte de você. Adão e Eva deveriam ter morrido no paraíso, né? Opa! Adão e Eva deveriam ter morrido no paraíso, certo? Pelo seu pecado. Não morreram lá. Ao invés disso, Deus foi lá e fez uma aliança com Adão e Eva. Porém, ele teve que seguir um plano para que essa aliança fosse cumprida à frente. Ele foi ensinando todas as gerações até Noé. Aí fez uma limpa. Fez outra aliança. Mantendo a aliança anterior. Ele só foi aumentando as promessas. E fazendo previsões. Falando, olha, galera, tais coisas vão acontecer e eu vou manter minha palavra. Eu cuido de tudo que acontece. Isso aí, né? Em resumo aqui, Deus falando, né? E ele cuidando de maneira genética também. Então, ou seja, é uma coisa que a gente já falou em outras aulas, né? Nós podemos dizer com certeza que somos filhos de Adão e Eva e pelo menos de Noé. Que aí depois é avaliar assim, quais foram as misturas dos filhos aí de Noé que a gente acaba descendendo. Mas de Noé dá pra gente dizer que é. E daí para frente, né? Assim vai. E o caso da circuncisão, ele é importante porque marca fisicamente o povo. Inclusive, quando alguém se converte ao judaísmo, ele é marcado. Então, é como se ele tivesse entrado nessa família, digamos assim. Tudo bem que há uma diferença entre quem está na família no sentido
nas tribos, porque o convertido ele não entra para uma tribo, né? Ele se torna judeu, faz parte, mas ele não entra para uma tribo, né? Mas ele é entendido praticamente como parte do povo, tá? Porém, aqui é um sinal do sacrifício. Então eles são marcados. Então, a partir de Abraão, ocorre essa marcação física e derramamento de sangue. E é interessante, né? Porque até o terceiro dia tem um sofrimento absurdo. Isso em outras passagens bíblicas vocês vão perceber, que inclusive até um dos filhos, na verdade um não, né? Alguns dos filhos de Abraão se aproveitam disso, quando um povo vai lá e se circuncida. E eles vão logo no terceiro dia, que é dito o pior dia dessa dor. E eles se aproveitam disso. Então, assim, é interessante, né? 3 dias, né? A gente fala aqui do sacrifício de Cristo, ressurreição no terceiro dia. Enfim, tem umas diversos simbolismos aqui que eu me fica aquela assim, segura, João, vambora. Mas ok, essas conexões acontecem, então não é por acaso. Ele não simplesmente tem que fazer a circuncisão porque sim. Não, há simbolismos aqui. E aqui Abraão, ele obedece imediatamente. Então é muito legal que a Bíblia ela não esconde quando a pessoa acerta, quando ela erra. Mostra os pontos positivos e negativos da pessoa. Gente, não é fácil, né? Ele foi lá, se cortou. Não tinha motivo de desespero, coisa nenhuma, sabe? Foi lá e fez. Ele falou, Deus, eu confio em você. E eu vou aceitar essa aliança. Ele foi lá e fez. Não vou entrar em detalhes. Fica pro print, fica pro vídeo, tá? Mas isso aqui é uma analogia. Deu trabalho, tá? Mas avaliem direitinho. É a relação entre a circuncisão e o batismo nos dias de hoje, tá? Então, assim, eles não significam a mesma coisa. Mas se a gente for na raiz, eles têm a mesma essência. Praticamente um aponta para o outro. A circuncisão, ela é praticamente uma visão para a promessa. Tá? E o batismo, ele aponta para a promessa cumprida e transformação do indivíduo. Na circuncisão, fala da transformação do indivíduo. Um dos pontos que a gente pode falar, por exemplo, é a própria questão que eles tinham entendimento da circuncisão do coração, uma transformação interior. Por exemplo, aqui, ó, na realidade espiritual, tá vendo aqui, ó? Deuteronômio 10, 16 e Jeremias 4, 4, eles apontam essas questões da transformação interior. Então, assim, poxa, mas isso está em Deuteronômio, está em Jeremias. Não foi falado já em Gênesis? Por que não fala? Gente, a Bíblia não fala tudo o tempo todo. Então, aquilo que as pessoas falam muitas vezes das questões orais, a tradição oral, etc., esses ensinamentos foram passando de geração em geração, e em algum momento os profetas, os escritores dos livros, né, que estão no Antigo Testamento e assim vai, e para o Novo também, eles deixam escrito aquilo que havia de entendimento no próprio povo. Então, muito provavelmente, esse entendimento da questão da circuncisão do coração já havia ali, próximo ali a Abraão. Deus com certeza falou muito mais coisas com Abraão que acabou não passando para frente. Moisés não deixou escrito, tá? Mas Moisés escreveu muito, né? É simplesmente o Pentateuco. Então, a gente entra nessas questões. Então, temos aqui a questão da transformação do coração e no batismo. Ele aponta para a ressurreição, ele aponta para uma transformação do novo homem. Ou seja, o João, antes de Jesus, ele é uma pessoa. Com Jesus, ele tem que ser outra. Tem que ter tido transformação interna. Então, o batismo nas águas, ele nada mais é do que um simbolismo dessa transformação. É uma confissão pública do que eu estou fazendo, tá? Da minha crença, da minha fé. Enfim, tem outros simbolismos na questão, por exemplo, a comunidade da aliança. Os dois se tratam de comunidade também, certo? Faz parte de um povo, então fazemos parte do povo de Deus. Você tem momentos na palavra onde é falado da questão de sermos enxertados, enfim, tem bastante coisa, gente.
Então, assim, praticamente o sentido é o mesmo, tá? Ambos sinais representam pertencimento à aliança de Deus, consagração e separação para Deus, necessidade de transformação interior e início de uma nova vida com Deus. A circuncisão, depois de Abraão, ela passa a ser feita nos primeiros dias de uma criança, de um menino, tá? Por exemplo, na Igreja Católica existe o batismo de criança. Eu só me lembro, Adriana, aí que tá, eu me lembro que na presbiteriana tem batismo de criança. Acho que também tem se eu não estou enganado, tem no luteranismo, né? No luteranismo eu não me lembro, mas eu creio que É, sim. É, hoje, o batismo o P do das batismo, né? crianças, eles são mais uma apresentação, né? Isso, para os que não Então, batizam, fazem a apresentação. os A pais consagração, né? consagram os filhos a Deus, ou através do batismo, ou levando na igreja e fazendo uma consagração ali perante todos. E depois, quando a criança completa seus 12 anos, ela já pode estar fazendo a sua própria opção, assim como com os judeus também, quando eles Uhum. alcançam 12, 13 anos, eles fazem o bar mitzvah, que Isso, eles também reafirmando a fé deles ali e a sua escolha e dedicação pessoal. é isso aí. Eles são, inclusive, testados, né? Sim. E então, assim, é o importante, tá? Que, assim, é perceptível, né? Por exemplo, em Colossenses 2:11 ao 12, você tem essa citação, né? Da ligação direta na Bíblia. Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão, não feitas por mãos, ao despir-vos do corpo da carne, na circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo. Então ele aponta para uma circuncisão no coração. O derramamento de sangue ele não é mais necessário. Ah, então Abraão tinha que derramar sangue, etc. Não, era um simbolismo. Era o entendimento de que haveria um sofrimento na carne. E tudo isso foi cumprido em Cristo. A ideia da promessa permanece no batismo como cumprimento. Então Paulo ele deixa em Colossenses isso muito claro. Então assim, há uma conexão entre as duas coisas. Há uma divisão de momentos. Então Jesus ele gera uma nova aliança dali para frente. Ele cumpre a promessa e ele ainda vai cumprir outras promessas. Então, gente, assim, quem quiser pode vir dar uma olhada, volta, depois eu posso compartilhar o material. Mas é muito interessante identificar a importância das duas coisas no seu tempo. Por isso que tem coisas que às vezes as pessoas perguntam, por que que o cristão não pratica coisas do Antigo Testamento? Algumas coisas do Antigo Testamento. Porque tem coisas que não são mais necessárias. Havia um entendimento de ensinamento por parte de Deus para nós. Muitos simbolismos que apontavam para a vinda do Messias. Muitos. Jesus é o Senhor do sábado, por exemplo. Você vai ter esse entendimento em diversos momentos. Tá? Então, assim, tem bastante coisas assim que a gente pode ver para frente, mas muitos temas, né? Então, conforme a gente vai seguindo aqui o plano de leitura, em alguns momentos a gente pode entrar nas aulas específicas de alguns temas. Mas esse aqui, por exemplo, é uma palhinha sobre esse simbolismo. Dá para ter uma aula inteira sobre circuncisão e batismo. Dá para esticar esse assunto bastante, tá? Mas, por hora, vou manter só até aqui. Opa, peraí. Beleza. Gênesis 18. Gente, eu tenho que chegar até o 20. A promessa de Isaac e a intercessão por Sodoma. Essa parte aqui é bem rápida. Abraão, então, ele... Bom, Abraão e Ló já estavam ali separados, cada um em sua terra, né? Abraão já sabia que Ló
se encontrava em Sodoma, e o ponto foi que, vocês lembram, né, que... Pode falar, Adriana. Antes de você falar de Sodoma, eu queria fazer uma observação. Tá bom. Quando Deus ele falou para Abraão que ele teria um filho, ele riu. E depois, quando ele falou de novo, e a Sara escutou, quando ele estava aí nesse cenário mesmo, né? Acho que era Jesus que estava ali conversando com Abraão e dois anjos com ele. E quando ele falou, Abraão, você vai ter um filho, a Sara riu. Só que quando Abraão riu, Deus continuou naturalmente a conversa com ele. E quando Sara riu, ela foi repreendida. E eu achei muito incrível isso, porque, e fui até pesquisar a respeito da palavra, né, rio, no original, o que significava, Verdade. e tem dois significados para essa palavra. Uhum. Um é rir de alegria, de Uhum. felicidade, de tipo assim, Exatamente. Deus falou para ele, você vai ser pai de um filho seu mesmo, com a Sara aí na sua velhice, ele riu, mas ele riu assim, cara, que legal, eu vou ser pai, eu vou ter um filho, e aí ele deu risada. E Deus, ele conhece o coração, É. e aí ele continuou a conversa naturalmente. E quando Sara riu, essa palavra também pode ser usada como riu de tipo assim, ah, tá, aham, Um belo deboche. exatamente. E aí ela foi repreendida. Então, assim, a mesma atitude dos dois. Deus, ele olha o coração, ele conhece Uhum. a intenção dos nossos corações. E aí ele age de acordo com. Muitas vezes a gente olha e acha injusto o que está acontecendo ou deixando de acontecer, espiritualmente até com alguma pessoa, mas Deus, ele conhece o coração de cada um, ele conhece a pureza ou a maldade que existe dentro de cada um, e ele age de acordo. Ele julga e ele age de acordo. E aí ficou muito claro isso na vida dos dois. Exatamente. Então, o que você está falando, né, da questão de olhar e julgar, temos que tomar esse cuidado, porque até na reunião anterior, nós ficamos num belo, assim, praticamente um quase debate, né, sobre níveis de consequências, níveis de culpas, né, e Deus, ele leva isso em conta, sim, o nível, ele leva a questão do qual é a questão da consciência da pessoa, o que estava no coração, enfim, cara, a gente não pode esquecer que ele é pai, cara. Entendeu? Então ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado na gente. Mais do que a gente. A gente não faz nem ideia. É muito mais do que a gente. Ai, gente. Então, assim, outro dia a gente estava até falando, né, Adriana, sobre a questão do humor de Deus, cara. Enfim, em alguns momentos a gente vai destacar o humor de Deus, assim, que a gente acaba identificando nas coisas. É sensacional. E aí, mas assim, dando sequência, então, é, é, Deus ele volta a falar aqui da questão da promessa de deles terem um filho. A Adriana já entrou nos detalhes, né? Então, eles, um deles simplesmente se volta e fala: por acaso alguma coisa é difícil para Deus? Poxa, é aquela coisa. Você tá esquecendo, né? Que tipo assim, Deus simplesmente criou as coisas do nada, entendeu? Assim, você acha que você tá esquecendo, né? Que tipo, você não tem um panteão de deuses, você tem Deus. Só isso. Você tem Deus, tá? Acabou. Ele criou as regras, ele criou tudo, entendeu? Então, assim, se ele te faz infértil, ele pode fazer fértil. Ele torna um cara sábio, inteligente e torna louco. Levanta reis e derruba reis. Acabou, cara. Assim, então, para Deus nada é impossível, né?
Então, e Deus, aqui eu quero, por exemplo, é falado, por exemplo, em Judas, no Novo Testamento, que Deus, ele costuma revelar as coisas primeiro para os seus filhos. A pessoa vai falar isso com base no passado, com base na própria vivência e com base no passado. Quando você vai olhar os profetas, quando você vai olhar tudo que foi escrito antes, todos os ocorridos antes, você vê justamente que Deus, ele tem esse costume. E aqui não foi diferente. Deus, ele revela. É interessante porque rola uma conversa entre os três, tipo, vamos falar pra ele, vamos falar pra ele, vai. Ele é brother, vai, ele tá junto aqui, ele é dos nossos aqui. Vamos trocar uma ideia aqui com o Abraão. Abraão, chega aí, chega aí. Seguinte, você tá vendo ali, ó? Aquilo ali vai explodir. Vai cair fogo, vai virar um pandemônio, aquilo ali vai destruir tudo. Só que eles sabiam, no coração de Abraão estava Ló. E aí é interessante. Porque por mais que tivesse Ló, ele faz uma pergunta que ele quer chegar em Ló, ele quer chegar na família de Ló. Mas ao mesmo tempo que ele quer chegar na família de Ló, ele dá uma outra margem aqui. E é uma margem que, se você for parar para pensar, é uma margem que chega no Novo Testamento. Ele começa a perguntar, ele começa a interceder. Não pela cidade, mas por vidas da cidade. E aí ele começa, mas se tiver 50 justos, o senhor vai ainda destruir lá? O senhor vai salvar? Vai poupar a cidade? Aí Deus começa a falar, eu poupo a cidade por 50 justos. Ah, mas e se tiver 45? Gente, a primeira vez que eu li essa passagem, eu te digo o seguinte, a primeira vez, tá? Eu li, eu li algumas vezes. A primeira vez que eu li, eu fiquei sem paciência com Abraão, tá? Eu juro pra vocês, eu fiquei sem paciência com Abraão. E eu falei, nossa, como Deus é paciente. Caramba, cara, meu, desembucha, meu irmão, o que você quer? Entendeu? Mas não, Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, 45 justos, e Deus falando a mesma coisa em cada uma das vezes que ele pergunta. Que ele pouparia a cidade por conta deles. Senhor, se tiver 10 justos. E assim vai. E o interessante é, Jesus virá. Ele vai poupar as cidades ou ele vai poupar pessoas? Deus tira a família de Ló. E detalhe, a família de Ló. Tá? Voltando aqui para a questão de Ló estar na cidade, Abraão, ele se mantém longe das cidades. Aqui. E Ló, ele foi do pasto para a cidade. Abraão se manteve distante da cidade e as coisas que tem na cidade. A maioria dos problemas no Antigo Testamento ali, a gente viu que nas cidades ocorriam multiplicados os problemas. Os pecados eram simplesmente multiplicados, absurdamente. Quantas distrações você tem muito mais na cidade do que em lugares onde você fica mais reservado? Ou mesmo dentro da cidade, quantas vezes você se reserva? E Ló, ele tinha uma vida agitada, porque ele era da alta sociedade, Ele se né? envolveu. Quando eles falam aqui, é um pequeno detalhe, né? Uhum. Estava Ló sentado à porta de Uhum. Sodoma. Uhum. Não sei se você ia falar isso. Não, Ia, pode falar, pode falar. as pessoas mais ricas, os nobres da sociedade, se assentavam à porta da cidade. É por isso que a Bíblia colocou esse detalhe escrito aqui, que era Uhum. para deixar claro que Ló, ele era muito conhecido na cidade, ele era Provavelmente rico e influente. Exatamente. Exato. Assim, você tem várias citações disso na Bíblia, né?
Quando você está falando, por exemplo, de Ruth, a Ruth praticamente ela vai ser negociada na porta da cidade. Abraão chegou a fazer negócios na porta da cidade. Então, assim, exatamente, Adriano. Essa questão da a porta da cidade, o quanto ela era importante nesse sentido, né? E, enfim. Então, falando ainda sobre essa questão, então Ló, ele se misturou aos costumes, ele se misturou à elite, ele teve, ninguém entra numa elite se não vai ser aceito nessa elite. Então você tem que falar como eles falam, você tem que se comportar como eles se comportam. Lembra do jeitinho que nós estávamos falando? Será que a gente realmente quer algumas coisas, alguns destaques, alguns meios, alguns grupos, alguns destaques dentro de profissão, alguns destaques dentro de enfim, de alguns ambientes? Às vezes é melhor se manter santo e separado mesmo, né? Que o santo é separado, mas entenderam a questão. É melhor se manter, às vezes, ali à parte e não trazer determinadas culturas e determinados hábitos para nós. Abraão se manteve apartado disso tudo. E ele colheu por isso. Ló não se manteve apartado e colheu por isso. E não dá nem para dizer que Ló não tinha conhecimento sobre tudo isso. Ele não tinha o coração no lugar certo. E isso tem consequências. Então, olha aqui. Deus conhece o coração e cumpre suas promessas. Então, aqui entra a parte do coração que a gente estava falando. Eu achei que você, como já foi para Sodoma, eu achei que você não ia voltar nessa parte. Desculpa. Adriana, relaxa. Aqui é nós. Então, assim, o coração dos dois estão em lugares diferentes. Mas não só dos dois. A gente tem aqui o coração de Sara também em lugar diferente. Deus, ele tá tratando todo mundo. Vocês acham que Deus não ama Ló? Se Deus não amasse Ló, Deus não tirava Ló da cidade. Deus entende onde está o coração dessa galera, e mesmo assim, ele vai lá e fala, não, eu vou ensinar vocês. As futuras gerações de vocês, eu vou ensinar eles também. Vocês fizeram besteira aqui, mas eu vou tratar a sua e as próximas gerações. E ele vai tratando. Eu entendo que eu sou uma das pessoas que colhe frutos de promessas às gerações passadas. Quando a gente começa a olhar para trás, de onde nossos avós, nossos pais, avós, bisavós, de onde eles vieram, o que eles passaram. Às vezes tem um justo há 3 gerações atrás, 4 gerações atrás. E quando você vai ver e fala, caramba, Deus guardou lá, guardou outras gerações, chegou em mim e fez assim, sabe? É o tipo de coisa que você fala, tudo tem propósito. E isso quando a gente fala olhando para nós, que a gente conhece as nossas histórias. E das pessoas que a gente vai lá e julga, a gente não sabe nada do que aconteceu, nem na geração deste, nem nas anteriores. Deus, ele abençoa a 1000 gerações para frente. Amaldiçoa também. Mas assim, as bênçãos são muito maiores. Enfim. Então aqui nós temos aqui um resumo, né? Então, o que aconteceu? Os 3 viajantes, eles anunciam a Sara, o seu filho, né? Não só Sara, mas Abraão também. A Sara é repreendida e eles dão, inclusive, o nome de Isaac. Justamente ele será o motivo de riso. E engraçado, ele foi o motivo de riso dos dois. Então, pela questão de estar feliz, poxa, legal, vou ter um filho com o meu casamento legítimo. E, e a Sara na questão, tipo, tá bom, no deboche. E interessante contra tudo e todos, entre aspas, né, contra tudo que se pensava, vai ocorrer. Então nós temos aqui a reação de Sara, nós temos a reação a reação de Deus, porque Sara, ela quis mesmo assim esconder que riu, e Deus vai lá e fala, não, você riu sim. Não adianta se esconder, você riu. E ele reafirma a promessa, tá? Enfim, você tem a questão da percepção do riso de Sara, você tem Deus deixando muito claro que ele vê o interior,
Você tem a questão de que ele lembra o que ele faz e deixa de fazer, ou seja, para mim nada é impossível. Mas você não vê Deus punindo Sara. Ou seja, eu acho interessante quando as pessoas falam assim, Deus no Antigo Testamento era um carrasco, ele quebrava o pau, matava geral e não sei o quê. Calma, não é assim. Não esqueça que ele vê o coração, ele vê o motivo. Às vezes pode não estar muito claro para a gente no texto, naquele momento. Conforme a gente vai estudando com o tempo, acaba ficando mais claro. Mas naquele momento que uma nação que estava sendo destruída por um motivo de perversão, etc. Ah, mas uma perfeiçãozinha, não sei o quê. Deus conhece os corações e sabe o que está fazendo. A justiça de Deus é muito maior e melhor do que a nossa. Ele vê muito além, tá? Então, Deus, ele, enfim, sabe de tudo. Ele não pune Sara e troca o nome de Sara e troca o nome de Abraão, tá? Bom, nós temos aqui no capítulo 19 o foco da destruição, tá? De Sodoma e Gomorra. Os anjos, eles aparecem na cidade, né? Eles vão até a casa de Ló. E a população queria pegar os anjos e, enfim, se aproveitar deles, né? Principalmente sexualmente deles, é o que dá a entender na passagem. Ló identifica e oferece as filhas. Então, vamos, assim, Ló não amava as filhas? Ló tava nem aí para as filhas? Gente, como assim? Não precisa nem ter filho para duvidar que Ló não amasse filho. Não precisa nem ter, tá? Mas olha, Ló tinha temor a Deus. Aqui é um ponto interessante. Não é Deus que visita Ló. Deus visita Abraão. Deus, ele visita Abraão, ele não visita Ló. Mas aqui ele manda os anjos visitarem Ló e buscar Ló. Então Deus não esqueceu de Ló. Então assim, a gente pode pensar que Deus foi atrás de Ló apenas por Abraão. Eu não penso só isso. Com certeza Deus levou em consideração a intercessão de Abraão por Ló. Quando Deus vai lá e revela para Abraão que ele vai fazer com Sodoma e Gomorra, Deus já sabia que Abraão iria interceder por Ló. Mas pare e pensa, o que está ali além da intercessão por Ló? Quando a gente está falando, se tiver 50 justos, 45, e assim vai, 10 e tal. Deus está deixando claro que tipo de visão iria ter até a vinda do seu filho. Qual é a lógica que vai seguir dali para frente? O que é misericórdia? Por que ele separou Abraão para isso? Abraão simplesmente podia ter sido direto com Deus e falar: pô, Deus, lá tá Ló, né? Assim, tem a família de Ló lá. Não, mas ele foi falando: poxa, mas e aí? E se Ló, de repente, a gente não sabe o que passou na cabeça de Abraão ali? Pode ter passado tanta coisa, ele só perguntou 50, 45. Mas e se ele perguntou assim: cara, e se Ló, ele foi influente em outras pessoas e tem mais justos lá? De repente, Ló conseguiu alcançar outras pessoas, conseguiu apresentar Deus para as outras pessoas, e essas pessoas terem a vida mudada e serem justas diante de Deus. Então a gente não sabe. Então, essa é uma coisa que Deus quis deixar bem claro ali para nós, esse sinal que vai perseguir o Filho de Deus. Essa misericórdia, essa intercessão por um povo, essa intercessão por alguém. Enfim, Ló vai lá e oferta suas filhas. Quem mais ofertou seu filho? Deus, ele oferta seu filho por nós. E Abraão, mais à frente, também é chamado a ofertar. Mas é engraçado que antes de Abraão ofertar o filho, Ló ofertou suas duas filhas. Antes disso, antes de Ló, eu não vi ninguém ofertar filho.
Não me recordo. Nós temos outros ali que acabam ofertando a deuses, enfim, que de fato pedem sacrifícios, etc. Havia tambores para abafar grito das crianças sendo queimadas. Sacrifício de crianças. Mas Ló, ele ofertou as filhas em temor, falando assim, não, 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 poupa os anjos aqui, poupa esses caras que eles são de Deus. Meu, pega minhas filhas. Se fosse Cristo ali na frente dele, ele ia estar feito a mesma coisa. Então, assim, alguém que faz isso, que vai entregar seus próprios filhos, ele podia ter o coração não perfeito, mas a gente aqui vê o porquê que Deus poupou ele. E as filhas. Mas ele vai lá e chama Ló, as filhas e a esposa. Os anjos dão instruções diretas. Vão embora. Os anjos vão lá, eles negam o sacrifício das meninas, né? Cegam o povo que queria pegar eles, né? Eu vou falar pegar, porque não precisa ser muito detalhista na coisa. Instrui a família e fala: vão embora e não olhem para trás. A ordem era essa. Então fica aquele ponto para nós também. Quantas vezes Deus fala para você: sai da tua parentela, vai para onde eu tô te mandando. Não fica remoendo as coisas. Não fica pensando para trás. Não olha para trás. Deus foi muito expresso aqui, falou: não olhem para trás. Então ele teve a visita dos anjos, a gente já que estressou esse assunto. Deus, ele poupou as meninas. Nós tivemos o ensinamento, inclusive, da vida de Ló. Então pensa que Ló é aquele cara que está no meio da alta sociedade, etc, tal, não sei o quê. Ali no fiozinho, ali no coração com Deus. Mesmo corrompido. Sabe aquele cara, às vezes, que você olha e fala assim, nossa, esse cara tá no meio de gente que não presta, assim assado, a gente julgando ali, automaticamente. Porque para ele estar ali, tem que ter roubado, para ele estar ali, tem que ter sido isso aqui, aquela coisa toda que as pessoas muitas vezes falam, a gente já cansou de ouvir. Ló era um desses. E Deus foi lá e poupou Ló. Bom, a esposa de Ló olhou para trás, desobedeceu, virou estátua de sal. E a localização de Sodoma e Gomorra hoje, geograficamente, discute-se, mas até onde eu sei, o mais aceito é que fica justamente ali no Mar Morto. É a maior concentração de sal ali enfim, acho que é do mundo até, né? Ali naquela água. E há um entendimento de uma profundeza absurda ali. Enfim, tem muita coisa para acontecer ali, né? Tanto que, na verdade, estão até falando da dessalinização que está ocorrendo, né? Mas aí é uma outra história. Mas, enfim, há um entendimento de que as cidades elas ficavam ali, tá? Ainda que em Gênesis 19, pode falar, Posso Adriana. fazer dois comentários? Um é a respeito da esposa dele ter olhado para trás. Esse termo dela ter olhado para trás, na verdade, dá a entender que ela olhou, ela desejou e ela realmente voltou atrás. Então, não é que ela deu uma olhadinha e, ai, pumba, virou estátua de sal. Não. Esqueci as roupas no varal. Ela virou de costas, que nem tá nessa imagem que você fez mesmo, ela virou de costas para o marido dela, para o futuro que Deus estava dando, e começou a voltar para o seu passado, ela começou a voltar para a cidade, talvez pensando em todas as coisas que perdeu mesmo, porque eles eram milionários ali na cidade, né, um termo de hoje, mas só para ter ideia, eles eram muito, muito, muito ricos, e talvez ela estivesse pensando, o que ficou para trás, e não só coisas e bens, como também pessoas queridas, porque
Eles tinham os pastores, os servos, as servas, os amigos, eles tinham muita gente lá que ficavam babando o ovo para eles, né? É isso aí. E aí ela falou, eu vou voltar para trás, eu quero isso de volta na minha vida, eu estou saindo com a mão no bolso aqui para um lugar que eu não sei onde é, como é, o que vai acontecer, e eu quero aquilo lá. E aí ela se transformou na estátua de sal, que é a mesma coisa que a gente estava falando de Deus conhece o coração quando Sara riu e quando Abraão riu. Ali também Deus viu o coração Uhum. dela, de que era um coração que queria voltar atrás, não queria só dar uma espiadinha e virou estátua de Exatamente. sal, né? Ah, e outra coisa também, com relação à destruição de Sodoma, essa região aí que todo mundo acredita que é onde é chamado de Sodoma, já teve muita investigação ali naquela região, Uhum. naquele local, e toda a cidade, ela foi queimada, e ela foi queimada de cima para baixo. Uhum. Normalmente, essas grandes destruições por incêndio, por queima, ela vem de baixo para cima, né? Então, você bota o fogo embaixo, o fogo vai subindo e É isso queimando aí. tudo que tem para cima. Mas os estudos nessa região deixaram claro que a queima veio de cima para baixo e de uma maneira assim que pegou um grande espaço e sem uma grande cratera. Por que que tem essa observação? Porque os cientistas que estudaram ali, eles falaram, se tivesse vindo um meteoro e caiu o meteoro aqui, queimou tudo, teria um buraco feito pelo meteoro, uma cratera. Essa cratera não existe. Então, eles chegaram à conclusão que um grande meteoro, ao entrar em contato com a nossa atmosfera, ele se desfez em vários pedacinhos e esses pedacinhos caíram, exatamente como está aí nessa figura mesmo. Caíram esses pedacinhos e queimaram meio que por igual toda a cidade. Então, a ciência combina exatamente com o que está escrito na Bíblia. Eu não lembrei de falar, mas eu lembro dessa informação. Obrigado. É isso mesmo. Aquela, né, a gente gosta ali de acompanhar as notícias e tudo mais. O lado bom do TDAH, né? E aí, mas é isso mesmo. É isso aí, Adriano. E assim, assim, Ló é muito mais importante do que muitas vezes é falado em algumas pregações e tudo mais. E mesmo assim, ocorre consequências desses erros, né? De Ló, das filhas, né? Então depois as filhas simplesmente olharam e falaram assim: tá faltando macho. É embaçado, tá faltando macho. Cara, as duas cidades foram queimadas, né? É, simplesmente a vida deles ali foi destruída. Quando a gente está falando em vida material, em vida de sociedade, as conexões que eles fizeram, etc., foi assim destruída. Então, ou seja, volta naquele firmamento, onde você está plantando, onde você está firmando as suas raízes. Eles firmaram onde não deveria. Eles fizeram o que eles não deveriam fazer. Pode falar, Adriana. É que assim, eles cresceram escutando todas as histórias bíblicas, né, que nós hoje chamamos de bíblica, né, dos Sim. antepassados deles. Então, eu imagino na minha cabeça que as filhas deles falaram assim, não faz tanto tempo assim, Deus inundou tudo, salvou o pessoal ali no barquinho de Noé, e deles veio toda a população que hoje tem no mundo. Aí elas olharam e falaram assim: agora Deus destruiu tudo de novo, só que através do fogo, né, na cabeça delas, porque
tudo que elas conheciam, todas as pessoas que elas conheciam foram destruídas ali. E olhando ao redor, qualquer outro povo ficava tão distante que os olhos não conseguiam enxergar. Então, Uhum. eu acho que na mente delas, elas falaram: vamos ter que povoar esse mundo. É, olha só, Adão e Eva não, não, não tiveram relações com os filhos e netos, né? E Noé também não. Tanto que quando Deus ele salvou Noé, os filhos e as esposas deles, né? Não, Isso leva. pensamento completamente errado, mas eu acho que passou Exato. na cabeça delas. Pode ter passado. Pode ter passado, né? É, é, E olha só, as meninas não tinham maridos lá. Por que será? Será que Ló, sendo um cara rico, não tinha pretendente para as filhas? Ele devia viver lá e preservando a família dele, o máximo que ele podia. É, mas Porque você. elas não tiveram um bom ensinamento, né? Um bom fundamento ali. Exato. Ele correu esse risco. Era aquela coisa do eu vou para tal lugar e eu vou conseguir educar meus filhos. Não tem problema. Eu vou, não, aqui pode deixar. Eu vou viver no limite do erro, no limite do ambiente zoado, no ambiente ali, ó. Eu vou dar um pulinho no carnaval, mas relaxa. Quando meu filho perguntar, meu filho, vamos ali naquele ponto ali, vamos ali naquele canto ali, né? E daqui a pouco é palavrão, é isso, enfim, tem tanta coisa aí. Ah, não, é só uma enganadinha, é só uma mentirinha branca, né, que fala, né? Então, assim, com o tempo fica difícil você separar o que é erro e o que é certo, quando tudo vira cinza. Olha o trocadilho do cinza aí, né? Mas é mais ou menos isso. E aí, esse é o ponto aqui. É... A cabeça delas não devia estar uma coisa fácil. E também Ló também não, né? Então, as meninas vão lá, embebedaram o pai, uma em cada noite, tiveram relações sexuais com o pai. E cada uma gerou um filho, e esses filhos, Moab e Ben-Amim, foram pai de dois povos. O Moab dos Moabitas, e Ben-Amim, o filho dele, que foi pai dos Amonitas, tá? Esses povos, inclusive mais à frente, eles são tidos, eles vão ter uma relação com Israel, tá? Mas uma relação um pouco complicada, tá bom? Então, você tem aqui, eu vou passar rapidamente aqui, tá? Mas, por exemplo, quando Israel sai do Egito e passa por esses povos, pede para que eles doassem mantimentos. Eles não só se negaram a doar, como fizeram comercialização com eles de maneira assim que você fala assim, caramba, meu, a gente está necessitando e vocês estão extorquindo a gente. Foi uma situação assim bem feia. É quase como assim, meu, a gente não é nada para vocês. Vocês sabem muito bem, há poucas gerações atrás, a conexão que nós temos. Vocês estão fingindo que não conhecem a gente. E mais à frente, se não me engano, o rei de Moab, ele pede para que Balaão amaldiçoe o povo. Então, assim, olha a rivalidade desnecessária que havia. Eles viam que Israel estava num povo muito mais numeroso que o deles. Então havia uma inveja ali, tá? Enfim. E Deus, ele interfere. Pode falar. Não, não é sobre isso, não. É que, de repente, a gente podia deixar o 20 para a semana que vem. Tá acabando. Então Realmente tá. vai, então vai, É, então tá vai. acabando. E aí nós temos aqui, então, a questão no 20, Abraão, ele vai para Gerar. Aí nós temos um replay do Egito. Ele parece que não aprendeu
né? Chegou, manteve o acordo com Sara, fala que você é minha irmã e tal. Acontece praticamente a mesma coisa, tá? O rei Abimeleque, ele recebe em sonho, ele recebe uma revelação de Deus, de que Sara era casada, de que ele não deveria se deitar com ela. Havia sinais, né, problemas, então a própria família, as próprias esposas deles ficaram estéreis. Então ele chama a atenção de Abraão, e é aquela história da pessoa que não quer ter problema nenhum vinculado, aquela coisa toda, né? Não, ó, e assim, e assim, quando ele chama a atenção de Abraão é interessante, né? Porque aquele famoso, que mal que eu te fiz, cara, desde que você veio aqui? Por que você me enganou? Que, Abraão pisou na bola. não, pisou, e assim, o Abimeleque simplesmente, não sendo um servo de Deus, se mostrou muito mais servo de Deus do que Abraão. Se mostrou um cara muito mais correto. Ele temeu, né? Não, ele temeu, e a maneira como ele falou com Abraão foi justamente aquela coisa, aqui, são, né, aqui, aquela, né, só falta agora me chamar de machista, aquelas coisas assim, mas indo para os termos mais antigos, né, aquela coisa assim, são dois homens, é conversa de homem aqui. Cara, o que eu te fiz, meu irmão? Você poderia ter falado a real, sabe? Pode falar, Adriana. Não, como foi na semana passada, só para recapitular, né? Uhum. Que Abraão, quando ele foi lá falar com o faraó, ele disse que a esposa dele era irmã dele, com medo de morrer. Não, a minha mulher é muito bonita, vão querer ela, e aí, para não me matarem para pegar a Sara, vamos dizer que ela é minha irmã, porque ela Exato. era meia irmã dele de verdade. E aí aconteceu que isso foi descoberto, ficou feio para caramba para Abraão por ele não ter falado a verdade logo de cara, e aí ele passa por mil situações onde Deus mostra o poder dele na vida de Abraão, o que Deus pode fazer por ele, e mesmo assim ele chega lá na frente do outro e faz a mesma papagaiada. E fala, ai, não, tô com medinho de morrer, fala que você é minha irmã, senão vão me matar. E de novo a mesma coisa. Exatamente. Então assim, voltando para a questão do vacilão, né? Ele vacilou na fé. Porque, ora, se Deus amaldiçoa os que amaldiçoam e abençoa os que abençoam, Deus ele cuidaria. Enfim, depois Abraão ele intercede pelas esposas de Abimeleque e elas voltam a ser férteis, né? Enfim. Então, assim, houve consequências para Abraão. Gente, Abraão ele foi exposto publicamente. Ficou muito feio, né? Ficou absurdo. Porque é aquela coisa, sabe quando alguém olha para você e fala assim, eu não esperava isso de um filho de Deus. É Eu não esperava isso vergonhoso. de um servo de Deus. Talvez você perder a sua honra, perder a sua dignidade, fosse uma coisa, um dos piores castigos para aquela época. É verdade. Por que os contratos existem? Antigamente era no fio do bigode. Então é justamente isso, assim. Ele demonstra sua falta de fé. E ficou pública essa falta de fé. Cara, ele passou por mentiroso, homem que não tem palavra. E, enfim, a esposa ficou numa situação de risco e falar que ele não se importava é absurdo. Mas, enfim, Deus ele é misericordioso, né? Então ele vai transformando a situação. O povo de Abimeleque conheceu um pouco de Deus, viu a situação. Então, né? Cada um teve ali seus encontros. E chegando ao final, nós temos aqui então as conclusões. Então, vou ler para não ficar aqui, vou me ater à leitura para não ficar aqui devaneando, né? Passando nas outras abas que passam na É, minha mente. Deus permanece fiel em suas promessas. As tentativas humanas causam consequências, mas ele mesmo se permanecendo fiel,
ele não anula a promessa dele, tá? Deus, ele demonstra justiça e misericórdia. Então é muito claro, nós vemos assim, quando Deus ele separa o povo dele. Poxa, Deus ele manteve Abraão ali rico, etc e tal. Sim, ele poderia ter feito isso com Ló também. Ló praticamente escolheu não. Ló se vinculou a coisas que Deus não aprova. Então, cada um teve consequências conforme se permitiu, tá? Ele continua, Abraão ele falha, mas Deus continua provendo para Abraão, ensinando Abraão, e a obediência e a confiança em Deus. Então Deus, ele mesmo Abraão sendo falho, ele não falhou de maneira em que descumprisse com a aliança. Porque a aliança tem dois lados. Uma aliança você faz com dois lados. Então, praticamente, aquilo, o cerne, o coração de Abraão estava com Deus. No todo, Abraão foi fiel a Deus. Então, Deus, ele sabia disso e manteve isso de pé. E nós temos aqui o vínculo dos dois. Que dois? A promessa de Cristo. Eu também não vou ficar entrando em detalhes, vocês conseguem observar quanta informação tem aqui. A gente pode colocar esse slide, aquele outro que você falou também, no grupo, soltar para eles lá, para eles olharem com calma. Mas aqui você tem justamente as questões do como essas promessas estão vinculadas em vários detalhes à vinda de Cristo, à vinda do Filho de Deus. Então, por exemplo, a questão de como a gente conversou, do batismo, a questão da circuncisão do coração, transformação, a questão da promessa de um nascimento improvável, a promessa, a intercessão. Cristo é nosso intercessor. Nós temos aqui a questão do juízo. Jesus é o mesmo que resgata, é o mesmo que vai trazer juízo. Então, ele é o cordeiro, mas ele também é o leão. Nele estão os dois. E nós temos aqui também a questão de que, mesmo a gente falhando, Deus ele intercede, ele intervém. Então, a gente pode sair com umas marcas, né? Mas ele intervém. Então, nós temos aqui uma sequência lá da capa, né? Em que nós vemos aqui agora, nós temos ali no começo a visão apenas do Antigo Testamento, e nós temos aqui um cruzamento do Antigo com o Novo Testamento. Vou deixar para vocês também esse slide, tá bom? E depois nós vamos falar justamente de um grande simbolismo que é maravilhoso. Porque assim como a gente falou de Ló entregando as filhas, Deus pede a Abraão que entregue seu filho. E tem toda uma via até isso aqui acontecer. Então esse é o grande simbolismo. Porque no final, né, a gente já sabe. Mas eu queria deixar esse final com vocês, tá? Depois a gente vai ter a continuação da história, tá bom? Deus abençoe vocês. A gente termina a gravação e entramos nas vai pro bate-papo. considerações finais, o bate-papo, perguntas, enfim. Fogo na roupa. Gente, Deus abençoe.